Mas tem estudos que comprovam que 80% das crianças têm um risco de ter, né, todas essas alterações. E aí eu falo para os pais, vocês estão dispostos a correr esse risco? Esse primeiro momento de amamentação, de jeito nenhum. Aí, nesse caso, eu posso dizer uma regra que eu uso. Primeiro mês de amamentação, no mínimo o primeiro mês, eu sugiro não chegar nem perto. Porque aí vai atrapalhar todo mundo. Uma coisa é você escutar o choro do recém-nascido, do bebê. Outra coisa é você tentar argumentar com uma criança lá de 3, 4, 5 anos que ela não vai mais usar a chupeta. E aí, vamos falar sobre um tema que rende, hein, Marie, hoje? Vamos falar sobre o uso da chupeta? Rende bastante, as pessoas geralmente têm muitas dúvidas, né, em relação a isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui hoje com Cristina Silva, fonoaudióloga, tem bastante experiência nesse assunto. Então, bora lá. Eu gostaria de saber, para começar, qual a sua opinião sobre o uso da chupeta nos bebês, assim, pelos bebês? Vamos lá começar começando. Porque é assim que os pais, né, eles querem logo saber, querem a resposta, né? Já, isso, pronta. Eu sempre costumo colocar para os pais de volta, né? O que vocês pensam sobre a chupeta, né? Por que você usaria a chupeta? Geralmente a resposta é para acalmar o bebê, né? Eu falo, mas será acalmar o bebê? Né? Os bebês são nervoso? Né? Isso. O bebê já nasce nervoso? Nervoso, estressado. Sim, o choro é a única forma que o bebê tem para se comunicar, né? É a comunicação do bebê. Então, o bebê chora porque ele é ser humano. E diferente da gente, ele não sabe, né, detalhar o que está passando, por que ele está desconfortável. E ele tem sensações e tem sentimentos. Ele vai chorar se ele estiver com frio, com calor, com dor. E ele vai chorar porque ele também pode estar angustiado, pode estar se sentindo sozinho, pode estar triste, né? E aí eu sempre falo, imagina se você tiver com alguma questão emocional, né? Tô com saudade de alguém, você discutiu no trabalho, e aí você vai conversar com seu, né, com seu irmão, vai conversar com seu parceiro, e aí ele te dá uma caixa de bombom. Você faz essa analogia, é como se fosse a mesma coisa. Você está lidando com aquela emoção, não agindo sobre o problema, mas sim usando um cuidado ali paliativo. Você não É o que está... as pessoas têm feito hoje em dia, né? Tanto essa coisa do comer, né? Isso. As próprias crianças estão muito assim nessa compulsão alimentar para suprir alguma coisa, alguma necessidade, na boca, aquela, né? Interessante, né? Porque geralmente a gente não pensa muito nisso quando a gente fala do uso da chupeta, principalmente aqui na internet, todo mundo fica, mas vai dar problema na fala, vai atrasar a fala, vai dar problema no céu da boca. Mas a gente não pensa na questão emocional por trás do uso daquele artifício ali, né? Eu sempre começo explicando pela questão, né, emocional do vínculo. O bebê ele não sabe se autorregular, então é diferente do adulto. Então ele precisa do colo, ele precisa do afeto. Isso é extremamente importante, principalmente nesse início da vida, né? E a gente até comentou em outro programa sobre a desorganização do bebê. Ele não nasce 100% pronto, né? Não nasce 100%, ele nasce completamente desorganizado. E aí, assim como ele mexe muito dentro da barriga, aqui fora ele vai mexer bastante, dormir bastante e chorar bastante. Porque agora ele entendeu que tem um voz, tem outras coisas que ele pode expressar, né? Então, a gente não tem que tapar, a gente não tem que... Né, a sensação que dá é que a chupeta, às vezes, é usada como se fosse uma rolha, né? Para tapar aquilo ali. E olha a relação que a gente fez. As crianças mais velhas e os adultos estão com compulsão por alguma coisa ali. O rói-rói, a gente chama de rói-rói, né? O rói-rói tem alguma coisa na boca para aliviar, comer alguma coisa, né? Sugar. Vai virando um ciclo, né? Então, toda vez que eu tô incomodado, que eu tô triste, que eu tô com dor,
tem alguém que cala a minha boca com uma chupeta. Cala a minha boca. Cala a minha boca, ele aprende que é aquilo e ele vai ficar dependente, né, da chupeta para poder se tranquilizar. Mas eu sempre digo, a chupeta ela não acalma o bebê. Ela cala a boca do bebê e faz com que os pais não escutem o choro. E é profundo, né? Porque até no Eu, Você e a gente fala bastante sobre essa questão comportamental e a gente está suprindo essa necessidade com uma outra coisa e que vai gerar uma dependência emocional lá na frente, né? É muito interessante. Na gestação, a gente tem que... Da gestação, assim, principalmente, mas a vida inteira a gente tem que se preparar emocionalmente para lidar com essa questão do choro. Porque é pra gente. A gente não tá acostumado a lidar, né? Não tá. Ou não lidaram com isso da forma correta com a gente quando a gente era bebê. E hoje também a gente não tá acostumado, também não tá muito afim de lidar com o choro ou com aquelas questões da criança. E não é lidar só com o choro da sua criança. As pessoas têm dificuldade no dia a dia. Então, se você está com a sua criança num shopping e ela chora, as pessoas ao redor se incomodam, num restaurante, não entendem que crianças choram. A gente está vindo da... Bebês, principalmente. A gente está vindo daquela geração do cala-boca, né? É tipo... E dá um sorrisinho aí, hein? Exato. Eu pego no consultório crianças que chegam para mim... Às vezes, bebês, antes de 1 ano, e ficam super quietinhas a consulta inteira. Eu demoro pra caramba, porque eu gosto de saber todos os detalhes numa primeira consulta. Imagina uma criança de 7, 8 meses no colo dos pais, quietinha o tempo inteiro. Os pais, nossa, doutora, todo mundo me parabeniza. Eu vou para os lugares, ele não chora, ele fica só observando. Ele é super simpático, mas não chora, é quietinho. Fomos para tal evento... E eu assustada, 2 olhos arregalados, e os pais, nossa, todo mundo parabeniza. Então, assim, é uma inversão mesmo, né? A gente não é preocupante. Então, a gente já entra até nesse mérito, né? E a gente tem uma questão muito cultural, né? Os latinos, eu, pelo menos, aprendi, deixa a criança chorando no berço, porque senão vai mimar, né? E, na verdade, o mimo é uma coisa... boa, né? O bebê Quem precisa. Não gosta, a palavra, se a gente carinho. for pensar na palavra mimo, Exato. né? Então, eu sempre oriento. Se o seu bebê está falando com você, pegue ele, escute ele, Isso, né? Principalmente nas fases iniciais, né? Que o bebê não está usando o choro para te manipular. Ele está se expressando. Se comunicando. Que é justamente a fase que a gente vai começar o início de tudo da chupeta. É aquele momento que a criança não está te manipulando. Sim. Né? A criança só está chorando para se expressar. E é justamente ali que começa, né? A necessidade de calar a boca com alguma coisa, né? E a gente falou um pouquinho sobre essa parte psicológica, que geralmente a gente não para muito para pensar no que quando se fala sobre bicos artificiais, sobre chupetas, enfim. Quais são os outros impactos físicos, né? Que podem vir desse uso, né? Podem ser acarretados desse uso. Tá. São vários, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar na anatomia, né? Na verdade, no tônus, o posicionamento de língua, de lábio. Quando a gente tem um bebê que mama peito, né? E não usa bico artificial, ele termina de mamar, ou ele está em repouso, a língua está sempre acoplada no palato, tá? Por que a língua fica acoplada no palato? Porque ela faz uma pressão negativa na maxila e faz com que tenha um crescimento harmonioso da face, tá? A língua não é, de fato, só a língua que faz a maxila crescer. É a pressão negativa que ela faz. A partir do momento que você introduz um bico artificial, você vai mudar a postura. Muda a postura, a língua vai ficar lá no assoalho. Só que aí a gente vai ter mais uma alteração de tônus, a língua vai ficar flácida, né? A língua vai cair. Tem crianças que fazem apneia por uso de bico artificial e os pais nem percebem. E aí a gente vem com as infecções respiratórias. A criança não vai oxigenar da mesma forma como né? Como a criança que tem uma respiração que deveria ser pelo nariz. E aí são as crianças cansadas, têm dificuldade de aprendizado na escola, né? Acabam até mudando postura, porque vai compensar essa dificuldade, né? De respirar.
Claro que tem uma questão genética também, né? A gente tem as alergias, né? As respiratórias, mas tem estudos que comprovam que 80% das crianças têm um risco de ter, né, todas essas alterações. E aí eu falo para os pais, vocês estão dispostos a correr esse risco? Né? Hoje a gente tem essa opção de saber do correr risco. Né? É que nem os famosos, fazendo uma comparação com os famosos chazinhos. Pode dar chazinho para bebê? Não, não pode. Ah, mas minha família inteira tomou chazinho de, sei lá, camomila ou erva cidreira, ou com 4 meses não teve nada. Mas tiveram famílias que tiveram hepatite fulminante, porque é uma erva concentrada, né? Não é uma super diluição, que nem uma homeopatia, por exemplo, que a gente usa, eu gosto bastante. Mas na homeopatia você usa ultradiluídos. Num chá, você está usando fitoterapia concentrada, para um bebê que não está com fígado maduro. Então, assim, um caso em... Nem sei como é que a gente está de taxa, porque a gente não usa mais, graças a Deus. Mas, assim, um caso em 1 milhão, você pode ter hepatite fulminante e ir para transplante. É uma que loteria, eu já vi. Né? É uma loteria. Isso. Então, há muito tempo atrás, quando a gente não tinha acesso à internet, a gente nem sabia de um caso que aconteceu na Austrália. Mas tinha aquele caso. Agora a gente sabe. Então, é uma escolha. Você vai escolher, vale a pena para você não se angustiar, porque é isso. É uma coisa de... matar a ansiedade dos pais. Como a gente costuma falar muito aqui em todos os programas, né? A gente preza muito pela qualidade da informação que a gente presta, né? Que a gente disponibiliza aqui para as famílias, mas também a gente não está aqui impondo nada. Claro. Então, eu acho que também é importante a gente acolher algumas situações em que o uso da chupeta, sim, é interessante como um apoio, como um aliado, e entender que momentos são esses, né? Exato. Então, quando que é recomendado o uso da chupeta? Tem algum momento? Eu sei que às vezes o bebezinho, às vezes quando tá na UTI, às vezes precisa de um acalentinho ali, não consegue, né, estar ali em contato com a mãe. Não sei. Em que momentos a gente pode... Eu acho que indicação, acho que não. Isso, mas... Eu acho que tem umas exceções que a gente pode ser maleável. Que indicar, nem tanto, mas... Ser maleável. Em algum momento, eu a acho gente que não talvez existe consiga. uso apropriado, assim, né? Falar assim, a chupeta está indicada nessa situação. Eu também penso que não. Eu acho que nós somos seres individuais. Então, os bebês também nascem assim. Cada bebê é um bebê, cada família é uma família. Então, nem tudo que eu orientar para você e orientar para você vai funcionar, porque as pessoas são diferentes. Então, é isso. Eu acho que o profissional, ele tem que munir a família, né? De informação para que ela, né, tome a decisão, né? Às vezes a gente tá no carro e a mulher não consegue, ou a família não consegue lidar com o choro do bebê ali naquele momento, né? Tanto que né, essas complicações que a gente comentou anteriormente, elas acontecem pelo uso abusivo, não é que de forma esporádica, usou uma vez, a língua já vai mudar, né? Perfeito. Mas assim, eu não apoio, né? A gente não vai incentivar. A gente não indica. É uma linha tênue ali também, né? É tênue. A gente não indica, mas a gente tenta ver assim, se a família percebe, como ela falou, a mãe está dirigindo, ela não consegue dirigir com a criança chorando no carro. Ou precisa sair por algum momento e a criança não lida bem com fica chorando muito e a pessoa que vai cuidar, a avó, o pai, não conseguem lidar com o choro, deixa eles muito angustiados. Então, assim, em determinados momentos, você pode usar como aliado, desde que não seja o uso abusivo, né? Hoje a gente tem materiais de chupeta que são um pouquinho melhores, que não são aquele plástico. Lembra quando a gente era criança que a gente usava tanta chupeta que a gente até engolia uns pedaços? Ai, mordia a pontinha. Mordia, aí saía aquele grosso, látex. Né? Gente, que horror. Como é que a gente usava aquilo, soltava, sei lá o que soltava daquilo. Então, hoje a gente tem os materiais um pouco melhores, a gente tem um acesso à higiene melhor. Então, o uso abusivo, você estava falando da questão da língua, do crescimento inadequado da face, né? Isso. Oral, da face. Tem muitos problemas além disso só, né? A gente tem que pensar no futuro. Sim. Assim, o crescimento errado, vamos botar assim, o crescimento errado da face pode mudar a sua postura. Você pode ter adultos com dor facial,
com dor de ouvido crônica, com insônia crônica, com dor no maxilar crônica. Eu sou uma dessas pessoas, eu usei chupeta até 7 anos. Né? Até hoje eu tive que usar aparelho, milhares de aparelhos diferentes, quando eu era criança, né? Fixo, móvel, um que desce o céu da boca, que estava muito fundo. Fiz fono para aprender a treinar, porque a língua ficava... Eu tive que fazer fono para aprender a consciente colocar a língua no céu da boca e ficar treinando, até hoje, se eu me bobear, eu coloco a língua no lugar errado. Olha... Então, eu falava errado. Memória muscular. Falava errado, dor no pescoço, dores de face. Até hoje, se eu falo muito, e eu sou faladeira, todo mundo já sabe. Fala muito. Se eu falo muito, eu sinto dor. Se eu mastigo coisa muito, eu sinto dor. E assim, aí tem gente que tem cefaleia crônica, faz tomografia para ver se tem tumor. Gente, às vezes você está com um problema de face. Você tem que usar até para alinhar. Você tem um dentista para alinhar. Isso, que vem lá de trás. Além de que, uma criança que está com a chupeta o tempo inteiro, ainda que os produtos sejam melhores, nós temos outros tipos de bisfenol que são liberados. Sim. A gente, o bisfenol A, tá, e o B? No Brasil. A gente, infelizmente, aqui no Brasil é assim, a gente vai... As regras vão comendo pelas beiradas, né? Então, tem outros produtos na chupeta. E se o bebê fica o tempo inteiro com a chupeta, ela vai para a escolinha, vai para os amiguinhos, troca de chupeta. Sim. Cai no chão, ninguém viu, pega, põe na boca e fica doente. Então, assim, são tantas coisas, né? Sim. Pense bem. A gente... E sem contar a amamentação, né? Se a gente falar desse período inicial, isso é importante a gente falar. Né? O bebê, as famílias acabam substituindo a amamentação pelo uso da chupeta. Então, ele vai parar de chorar e ele não vai querer mamar mais porque ele fadigou demais de tanto chorar, porque às vezes o bebê nem... Os pais forçam. E cansa, já vi situação de ficar segurando mesmo, né? De ficar segurando para a criança, porque ele está com fome, ele quer comer. E aí a criança que a gente sabe, né, também tem vários estudos comprovando que o uso da chupeta vai diminuir a produção de leite, né? O bebê, para extrair leite, né, do peito, ele faz um movimento antero-posterior com a mandíbula, tá? Então ele vai para frente, vai para trás, vai para frente. Isso vai porque a TM dele, a articulação é solta, justamente para isso. Também para promover o crescimento. Você expõe a outro bico que ele vai só abrir e fechar a boca. Simples, movimento simples, né? Muito simples. E nós, seres humanos, sempre, né, a tendência é preferir o que é mais simples. Sem dúvida. Então, vai diminuir a produção de leite. Ele não vai aprender a extrair leite, principalmente se ele estiver, né, porque a amamentação é um aprendizado, é um processo, não é? O bebê não nasce e sai mamando, só nos filmes e nas séries. Não é algo 100% instintivo ali, né? Então, assim, para a gente entender, né? Existe um tempo máximo em que não vai causar um problema para o bebê o uso dessa chupeta? Como a gente falou, uso abusivo. Tem algum tempo máximo estipulado em que a gente consegue... Olha, então, já que... O que é o abusivo e o que não é? Qual que é o limite? Vamos pensar, 30 minutos no máximo por dia. E em que momento... vocês recomendam que ocorra esse início, por exemplo, sei lá, até a amamentação está bem estabelecida. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos limites e o quando começar, pelo menos com relação à recomendação de vocês, para as pessoas entenderem, então, beleza, eu quero usar, mas qual que é o indicado não, mas o recomendado, assim, o máximo recomendado. Difícil, né? São perguntas, né? São perguntas de milhões de dólares, né? Então, não tem como a gente garantir que a coisa... que um tempo mínimo para seja legal para outro. Às vezes, um tempo mínimo para que já tem algum tipo de questão. Por exemplo, uma criança que já tem o freio da língua um pouquinho mais curto, o queixinho um pouquinho mais para dentro, ou um bebê que nasceu pélvico, então ele já tem uma assimetria facial. Às vezes, meia hora por dia vai ser super danoso. Você está boicotando sua própria amamentação sem nem saber. Às vezes, para outra criança que está mamando super bem, a mãe já está com a pega bem estabelecida, sugando bem, com a produção excelente, e só usa, assim, pontual. Eu vou tomar um banho, eu não consigo relaxar tomando banho se eu ouvir choro, então eu vou usar
15 minutos para eu tomar um banho relaxante, não ouvir choro. E não vai dar nada. Não vai dar nenhum tipo de problema, nem trauma, nem questão. Então, assim, é difícil. A gente vai ter que descobrir esse ponto aí. A gente vai ter que descobrir individualmente, na consulta. De correr o risco. Sempre nas com o auxílio de um profissional. Se possível, né? Mas dá para os pais irem tateando em casa. É só importante, na minha opinião, acho que você vai dar sua, que é assim, esse primeiro momento de amamentação, de jeito nenhum. Aí, nesse caso, eu posso dizer uma regra que eu uso. Primeiro mês de amamentação, no mínimo o primeiro mês, eu sugiro não chegar nem perto. Porque aí vai atrapalhar todo mundo. Mesmo os que já têm dificuldade de base, ou aqueles que não têm, que vão mamar mais fácil. Vai atrapalhar todo mundo. Depois do primeiro mês, a gente vai ver a angústia da família, o quanto esse bebê tem a necessidade de sugar para se sentir relaxado, de como essa família lidar com o choro, de se a amamentação está bem estabelecida ou não, se a produção da mãe está boa. Isso. Vendo tudo isso, a gente consegue ficar um pouco mais relaxado, né? Embora a gente não vá aconselhar a usar, né? Mas eu acho que é isso. Pelo menos o primeiro mês, enquanto a amamentação se estabelece, porque é um aprendizado da mãe do bebê. Não tem jeito, gente. A gente fala que é instintivo amamentar. Tem um lado instintivo, porque a mãe vai produzir leite. E tem um lado instintivo que vai ter o reflexo de sucção. Mas, assim, se o bebê é pequeno, a mãe tem a mama grande. Se a mãe tem a mama pequena, o bebê é grande. Todos esses fatores são muitos fatores. Se o bebê tem um rostinho menorzinho, com um pouco mais de assimetria ou não. Se o bebê teve um torcicolo, uma posição mais viciosa intraútero ou não. O freio da língua mais curtinho ou não. São muitas variáveis. Então, assim, independente de se a amamentação está mais difícil ou não, eu sugiro que, no mínimo, o primeiro mês seja, assim, sagrado, longe desses dispositivos, né? A não ser que, em casos excepcionais, mas eu acredito que, assim, longe desses dispositivos. Depois do primeiro mês, a gente vai vendo, né? Situações... A gente também não quer ninguém pirado, né? Porque sem conseguir tomar um banho, porque o bebê chora. Se a gente vê que está indo tudo bem, 10 minutinhos ali enquanto você toma banho, né? Eu acho, né? É difícil. Eu acho que é caso a caso. Isso, né? isso. Eu acho que essa questão, né? Eu acho que a gente precisa ensinar as famílias a escutarem o choro, a entender que o choro tá tudo ok. Não é que o bebê está chorando porque ele está sofrendo. Ele está conversando. Então, às vezes, os pais falam assim, mas não, olha como chora. Sim, tá tudo bem, faz parte. Porque quando a gente sabe, é mais fácil de lidar. De tolerar, Por né? isso que a informação é tão importante, principalmente, né, desde a gestação, né? Sim. Como se preparar para a amamentação. É buscar informação. Então, você já vai trabalhando isso antes, né? Já vai... e ensinar os pais outras formas de tranquilizar o bebê, né? A gente tem... uma coisa que acho que a gente não falou, mas o quanto atrapalha na aquisição da fala. Tá? Isso que eu ia falar. Era a minha próxima pergunta. Se é verdade que o uso da chupeta atrapalha no desenvolvimento da fala. Bastante, né? Então, a gente já falou da questão, né, de postura, de tônus, a gente precisa da língua. É a língua que vai... não só a língua, mas a língua ela tem os pontos articulatórios. Então, por que o bebê a criança aprende primeiro os sonzinhos mamá, papá, que chama bilabiais, né? Porque ele aprende por imitação. E ele vai balbuciando, né? E vai treinando, e vai testando os sonzinhos, né? Por isso que qual é o momento ideal de você começar a ler para um bebê, conversar, brincar? Desde sempre, assim, sempre. Um bebê, às vezes, tá com... Eu fiz um atendimento ontem, 1 mês. Eu comecei a conversar e ele mexia a língua, né? Ria. É comunicação. É um exercício bonitinho, né? Você prestar atenção na boquinha da criança. Eu sou alucinada. Não é bonitinho? Com o bebê. Você tá conversando com qualquer criança pequenininha, assim, sei lá, de 1 aninho... Você tá falando com ela, elas estão assim, ó. Não é bonitinho? Eu acho o máximo. Eu fico vendo os meus filhos, às vezes eu até falo pro meu marido, eu falo assim, presta atenção. Aí eu falo um número bem difícil, eles ficam...
É muito bonitinho. Só que se ele tá com uma chupeta na boca, ele Agora, não vai você fazer imagina, eu fico morrendo de dó, né? Às vezes os filhos dos meus amigos, tudo. Lá veio a tia Cris, deixa ele falar, deixa ele mexer a língua, tentar, né? É claro. E assim, a criança pode ter dificuldade com alguns sons e ela também pode ter um atraso importante na aquisição da fala. Por isso, porque ela não treina a língua, né? Então, é importante que tenha estímulo, mas é também importante que a gente, né, mantenha a língua com tônus e posicionamento adequado para depois ela conseguir adquirir os fonemas, né? Vai atrapalhar também na mastigação. Isso, tem tudo, porque aí com 6 meses a gente tem introdução alimentar, uma criança que está com a língua flácida, que está ali com a face já prejudicada, vai ter mais dificuldade, não vai aceitar, ele não gosta da comida. Aí começa um processo tão complicado. Eu falo para os pais nas consultas assim, quando a gente faz um segmento bonitinho, mensal, a coisa vai indo bem. Quando não, às vezes dá uma desandada, por causa de uma coisa, desanda tudo, porque a criança não consegue comer, aí ele não gosta de comer, então eu vou dar leite. Aí começa. Aí a criança fica doente o tempo inteiro, porque não come, né? Aí vive com a chupeta. Aí quando chega com 1 ano e pouquinho, não fala nada, é autista. Sim. Aí gente, e aí é um processo tão complexo, tão difícil de tratar, de voltar, entender. Por isso que às vezes eu demoro, eu fico lá 2 horas para entender qual é a origem do problema. Né? Tipo, não, seu filho não é autista, seu filho não tá... Ele tá com atraso de fala por outro motivo. Ou, não, seu filho chora muito, não é porque ele é autista, é porque ele está estressado, ele está precisando de sono, ele está precisando... Então, assim, às vezes são coisas mais simples do que a gente imagina, né? Mas tem aquele famoso, mas eu fiz assim e deu tudo certo. Ou aquela amiga que fala assim, nossa, mas eu fiz, tá tudo bem, não atrapalhou em nada a amamentação. Mas é isso tudo que você falou, né? São muitas variáveis. É individual. Então não adianta e se deu certo pra comentar você, né? E se basear na experiência do outro se você não tem um cuidado ali individualizado, Sim, né? as crianças não vêm com manual. Eu sempre falo isso, né? Então não tá lá escrito no seu manual, esse bebê pode chupar chupeta de forma pontual que vai continuar mamando no peito. Esse não. Então, assim, a gente sabe que usar não é recomendado nunca. Mas para esses momentos pontuais que a Marie acabou de falar, e até mesmo você pontuou muito bem, qual compra? Qual chupeta comprar? Existe diferença, né? É porque tem tantas no mercado, então, assim, se você puder pontuar qual que é a melhor e qual que é a pior, para as pessoas ficarem atentas ali na embalagem, acho que seria interessante. Primeira questão, né, que a Marie já abordou, é sempre olhar, ler, né, o rótulo para saber o material. Então, o material é extremamente importante. Agora, modelo, né, tipo de chupeta, aqui eu a contraindico total é a ortodôntica, porque é a que vai reduzir mais a mobilidade da língua, vai deixar a língua, né, posteriorizada, a ponta vai ficar abaixada, então é que a língua fica mais molenga, né? A ortodôntica é a pior de todas, né? Então, quando for fazer uma escolha por um material que seja um pouquinho mais flexível, que possibilite a língua de mexer um pouco, né? Essas da moda também, né? Essas enormes, caríssimas. As transparentes, que você vê a linguinha. Elas deformam... Tem um furinho no meio. Isso. Elas deformam o palato absurdamente também, né? Então, elas são as mais ovaladinhas, que são as mais indicadinhas? Isso, as mais molinhas e as menores, né? Teoricamente, claro, sempre respeitando a idade, porque a gente tem um risco muito grande de sufocamento também, né? A gente precisa... Então, as mais molinhas e as mais... As menorzinhas. Isso. Perfeito. Qual é a importância do pediatra e da fono no acompanhamento das crianças que usam chupeta? Qual que é? Total. Sim, total, né? Eu falo que a fono, ela tem um papel que tem que vir antes, né? Ela tem que prevenir o uso para que depois não precise fazer terapia, né? Às vezes os pais chegam no consultório e falam assim, olha, preciso, né? O bebê chupa chupeta e eu quero tirar, o que eu faço, né? Mas quem que deu? Né? Porque, assim, uma coisa é você escutar o choro do recém-nascido, do bebê. Outra coisa é você tentar argumentar com uma criança lá de 3, 4, 5 anos que ela não vai mais usar a chupeta. Ela não tem um entendimento, é frustrante. Você vai ter que criar uma frustração para resolver um problema que você criou. Entendeu? E qual a dica para os pais que já estão
né, nesse processo de querer retirar a chupeta, qual que é a dica que vocês dão, que vocês, pela experiência de vocês, vocês entendem que é, assim, mais efetivo? Lógico que cada família tem a sua particularidade ali, mas qual dica vocês dão, quais caminhos vocês dão para facilitar esse processo? Eu falo, eu sempre digo, vai depender muito da idade, porque às vezes tem bebês que os pais querem tirar. E você sabe que uma coisa que melhora muitas vezes o pai fala assim, fica acordando a noite inteira. Eu falo, tenta tirar a chupeta. Porque quando você tira a chupeta não cai mais da boca, então ele vai dormir por mais tempo. Tem gente que coloca até mais chupetas espalhadas, sim, entendeu? Eu já vi vídeos de 30 chupetas, porque ele vai uma achar vai achar. Uma ele vai achar. É difícil. É acolhimento, porque se a criança já entende, a partir de 3 aninhos, né? É colo, vai ter que dormir junto, né? Fazer cama compartilhada. Um período de adaptação ali, né? Isso. E a criança, quando ela já tem esse entendimento, é falar mesmo, né? Por que tá tirando? Não simplesmente não pode, né? O que a gente está falando. A depender da idade da criança, às vezes já virou um instrumento de fuga emocional. Aí a trabalheira vai ser grande, vai ser bem maior, porque aí você tem que investir no lúdico. Então, se é uma criança de 4 anos, gente, aí você vai ter que trabalhar no lúdico, às vezes com a ajuda de uma psicóloga infantil, porque você vai ter que substituir uma coisa que está dando um conforto, que é, gente, 4 anos é a vida inteira dele. Pra gente, 4 anos é nada, né? Pra ele, a vida inteira dele, ele teve esse apoio, esse vício. Então, você vai tirar, você vai mudar... Vai tirar o confortinho dele, né? É um dispositivo de apego. Então, você vai ter que trabalhar muito no lúdico. Conversar, brincar bastante, criar estratégias, fazer jogos. A criança tem que desvincular e entender que ela pode ter tanto prazer quanto, ou até mais, em outras coisas. E aí é trabalheira, porque você tem que brincar, você tem que trabalhar aquilo, né? E pontuar, olha, você conseguiu, né? Essa noite você não chupou chupeta, você ficou o tempo inteiro na escola, não levou para a escola. Às vezes a gente dá essa dica, não leva mais para a escola, né? Porque já vai aumentando o período ali que ela fica sem, né? É um trabalho de tentar tirar das telas, porque é nesse momento que, né, também a criança, atividade com as mãos, isso, né? E aí, cada vez que a criança está focada em uma atividade, você consegue tirar mais fácil. Às vezes a criança está de bobeira, está na tela, é a hora que ela fica ali, né? Então, se ela está numa atividade focada, você já tira, né? Se é uma criança menorzinha, aí é complicado. Aí é complicado porque a gente vai ter que ter mais tolerância para o choro, isso. A gente tem que trabalhar nosso emocional, entender que a gente está tapando a boca dessa criança. E a gente faz isso com a gente. Então, o ideal é a gente trabalhar isso antes de ter filho, né? O meu bebê, por exemplo, mexe bastante. Então, eu vou esperar que ele chore pouco? E uma outra dica boa, assim, não né? Vou. Ele vai chorar muito. Eu né? sempre sugiro para as famílias, né, na gestação, não compre, não tem em casa, né? Isso. É a mesma coisa assim, eu vou começar a mudar minha dieta, vou ter uma dieta saudável. Mas lá no meu armário tem uma caixa de bombom, tem, né, uma bolacha. De sobreaviso de reserva. Vai né? que. Num surtinho que você tiver. Então é a mesma coisa, não tenha bicos em casa. Porque se você tiver, a chance de usar vai ser muito maior, né? Porque inicialmente é uma coisa que é de curto prazo, funciona. Você colocou, a criança começou a sugar, às vezes ela vai parar de chorar mesmo. Vai te dar um conforto, né? Mas é isso, a gente não dá para ficar só se confortando. A gente está criando um ser humano. Sim. A gente não tem que ficar se confortando o tempo inteiro. Né? E eu acho que fiz um treinamento essa semana no hospital e eu falei muito sobre isso. Que seres humanos nós estamos criando, né? Porque de tanto calar a boca e falar você tem que ficar sozinho, você tem que chorar sozinho no berço, né? Tem muitos pais, você tá contando, eu já tive uma colega que eu entrei, ela falou assim, venha ver, ele tá tomando uma madeira sozinho e ele não gosta que fique junto, tenho que fechar a porta do quarto. Eu também quase tive... nossa, tá de parabéns, né? Assim, ela fica... Independente, ele é um bebê, eu falei, bebês... Né? Eu não falei, claro, a gente tem que escutar, né? Ela é minha colega, não estava me pedindo opinião, mas isso me preocuparia se eu tivesse um filho que não quer estar comigo, né? Então, quanto mais colo o bebê tem, quanto mais troca, né?
mais empático vai ser essa criança, esse adulto, né? O nível de cortisol das crianças que mamam muito e que tem muito colo e que não chupam chupeta é menor, dos adultos também, né? Então, hoje, essas coisas que a gente está escutando, né? Essas tragédias em escola, são coisas que a gente, às vezes, fala, como que pode alguém fazer isso? Isso é falta de carinho, isso é falta de colo, né? É falta. Muita falta. E a gente estava falando mais cedo sobre essa questão da criança aprender o que a gente faz, né? Essa coisa da imitação. Se eu tenho um chupeta, se eu tenho um dispositivo que atrapalhe o meu contato visual e a minha relação com a criança, é muito prejudicial. Então, por exemplo, eu vi um vídeo outro dia que eu achei uma graça, depois eu mando, se vocês quiserem, que a mãe falou assim, nossa, eu estava gestante, falou para a amiga, seu bebê é tão risonho, o que você faz para ele ser tão alegre e risonho assim? Aí você fala, ria. Tudo que você fizer com ele, sorria. Sorria o tempo inteiro. Vou trocar sua fralda. Vou te amamentar. Você está sujo. Vou trocar você. E a criança fica sorridente. Eles são uma esponja. Porque né? é esponja, é neurônio espelho, né? Então, eu achei super legal, porque foi uma dica que realmente funciona. Você quer que seu filho seja sorridente, seja simpático? Seja simpático e sorridente com ele. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Para encerrar, qual a mensagem final que vocês deixam para os pais sobre o uso da chupeta? Eu acho que eu acabei falando um pouquinho, né? Pensar que não existem só, né, questões físicas, né? Alterações de forma, de tônus, né? A gente tem um impacto emocional muito grande. Então, pensar numa escolha consciente. Eu sempre digo, se depois que eu falei de todos esses assuntos, né, a família disser, não, a gente vai usar, a escolha foi baseada em informação, né? Então, estão cientes dos riscos, né? Talvez use de forma menos pior, porque acho que não tem forma adequada de usar a chupeta. A gente vai... o dano muito possivelmente vai acontecer, porque aquilo que começa com um pouquinho, né, acaba, às vezes, aumentando. Então, é isso. Tentar pensar que se fosse você, então, colo sem moderação, a gente sempre fala, né? Recém-nascido, a gente tem que trocar a fralda e pôr no colo, pôr no peito, e muito colo, muito colo. É normal um bebê querer ficar grudado com a mãe, né? É super comum. Eu achei interessante uma coisa que ela falou. Se você tivesse tudo isso de informação e você fosse o bebê, qual que é a escolha que você faria? Isso eu posso dizer, com certeza, porque eu tive muitos danos, ainda tenho. Né? Então, eu escolheria não usar. Falar assim, mãe, tem um pouco de paciência, né, com o meu choro. Eu devo ter sido uma criança chata, mas, assim, um pouquinho de paciência. Porque né? nós, pais, fazemos escolhas pelos filhos. Sim. Isso. Então, fica a dica. Em relação a... É isso, a minha opinião, eu concordo muito com você, que não existe uma indicação de usar, né? Existem exceções que a gente abre, eventualmente, para aliviar uma carga, porque a gente quer que as coisas funcionem, que a gente esteja preparado para o nascimento do filho, que o bebê não seja um bebê que chore muito, mas que a gente consiga lidar com o choro. Mas eu sei que as coisas são difíceis, a gente vive no mundo real e é muito difícil, né? Que nem a pandemia que veio aí e estapeou todo mundo na cara. Né? Tinha que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, medo de morrer, medo de ficar doente, perder parente. Então, assim, a gente sabe que é difícil. Então, o que eu sempre oriento o ideal é não ter e não usar. Mas, se a gente for usar, a gente tentar, conversa com o seu pediatra e ver o melhor momento e falar assim, agora eu acho que o dano poderia ser um pouquinho menor. Então, depois que passar a fase de amamentação, quando a amamentação estiver assim, tem esse momento. Vocês vão ver que quem está no iniciozinho sabe que vai chegar. Vai ter aquele momento que o bebê mama até de cabeça para baixo. Ele mesmo tira a sua blusa e, no final, se limpa, se põe para arrotar e já dorme. Então, esse momento vai chegar. Quem sabe esperar passar o momento inicial da amamentação, né? Ver se a criança não tem alguma dificuldade prévia. Então, se a criança tem um probleminha prévio, a língua é mais flácida, tem um freio curto, esse bebê é melhor não usar, porque vai piorar um problema já estabelecido. Então, usar o menor tempo possível. O material das chupetas é um pouquinho melhor hoje em dia do que já foi antigamente, isso também dá uma tranquilizada.
tenta fazer mais coisas lúdicas com o seu bebê. Então, atividades. Tem que fazer atividade. A criança tem que ter... A cabecinha dela tá ávida por aprender, por coisas. Se você ficar colocando chupeta para suprir essa necessidade de aprender, é que nem aquela vontade maluca que você tem de viajar. Eu preciso viajar, eu preciso conhecer um lugar novo. E você fica comendo doce para poder suprir essa necessidade. É muito complicado. A gente tem que arranjar... Se a gente vê que nosso filho está muito irritado, o que está acontecendo? Ele está com algum problema, com alergia alimentar? Ou ele está faltando estímulo, está faltando coisa para ele? A chupeta não vai sanar a necessidade da cabecinha do seu filho de aprender. A gente está com crianças com potencial gigantesco que a gente está perdendo. Todo mundo sabe, todo mundo está falando. Estamos a um passo de as próximas gerações serem menos inteligentes do que as anteriores. Triste. Isso nunca aconteceu. Por que será? Por que será? E a gente acaba puxando isso até na chupeta. Por quê? Porque a gente está ensinando o mundo, essa criança está se expondo a experiências, né? Tanto experiências livres, como experiências também regradas, experiências conduzidas pela família. Tem que ter os dois tipos também. Então, não é só também brincar livre. A gente tem que ter os dois. Mesmo né? porque estamos em 2023. Sim. Né? Então... Perfeito, acho meninas. que é isso, gente. Eu acho que é muita coisa, né? É muita acho coisa. Que dá para falar horas e horas sobre os bicos, mas acho que a mensagem é essa, né? Meninas, usar o mínimo tempo possível. Isso. Dentinho, às vezes, o dentinho começou a nascer, a criança começa a ficar dentucinha. Começou a ficar dentucinha, aí mais tem rapidinho para tirar mesmo. Porque se você prolonga o uso, a tendência é que esse dentinho não volte mais. Se você viu que a criança está com a dentição formada, já começou a ficar com a mordida meio aberta, já passou, mas tem chance dessa dentição voltar ao normal. Então, tira correndo, porque senão vai permanecer daquele jeito a mordida aberta. Sim. Né? Perfeito, meninas. Adorei. Achei que a gente falou sobre tudo aqui, trouxe muita informação para que as famílias possam tomar essa decisão de uma forma, né? Como eu posso dizer? Consciente. Isso, mais consciente. Mais consciente possível. Tá ótimo? Aí. Então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E vemos vocês em breve. Um beijo grande. Até mais, gente. Tchau.